Olá, sejam bem-vindos ao aulão do curso Logos. Eu sou o professor Marcelo Ribeiro, professor de informática, e darei aqui algumas dicas para a prova do EBSER Nacional e Uberlândia. No início dessa aula, eu falarei de alguns recursos que estão presentes só no edital para a prova nacional. Quando for falar da parte do edital que é comum em ambos os concursos, eu avisarei para vocês, tudo bem? Começando aqui a parte de informática, segurança da informação, spam, mensagens eletrônicas não solicitadas, hoax, boato, mensagens que tentam se passar por verdadeiras, mas que na verdade não são, quando são disseminadas de forma indiscriminada por e-mail, cai na categoria de spams, vírus, faz cópias de si mesmo, para dentro de arquivos e programas. A infecção se dá através do manuseio de um arquivo infectado, aí você abre o arquivo no Word, aí ele faz cópias do seu código para o programa Word. Todo arquivo que você manusear no Word ou criar no Word será infectado por esse vírus, e aí você vai, anexa, manda por e-mail, por pendrive para alguém, a cópia do vírus está nesse arquivo. A pessoa que recebeu abre no Word dela, infecta o Word dessa pessoa, e assim a infecção vai se dando através da infecção de arquivos e programas, ok? A propagação da infecção se dá através de arquivos e programas. Então, para a prova, vírus anexa o seu código em arquivos e programas. O worm, ou verme, o worm também faz cópias de si mesmo, assim como os vírus. Só que o worm faz cópias para dentro de pastas do sistema. Não faz cópia para dentro de arquivos ou programas. O worm não copia o seu código para dentro de um arquivo ou de um programa. O worm, ele é um programa autônomo, independente, completo, e ele se replica, ele faz cópias para dentro de pastas dos computadores. O worm se propaga por redes de computadores, explorando brechas de segurança nessas redes, ok? Então, tanto o vírus quanto o worm se autocopiam. O worm de forma autônoma, sem depender do usuário. Tem worms na internet desde a década de 80, enquanto o vírus precisa que o usuário manuseie o arquivo ali infectado, certo? Tem tipos de vírus, tipos de worms que eu não vou falar aqui. Se você quiser, está disponível no site do curso Logos a minha aula completa para o EBSER, tudo detalhado, todas as explicações necessárias para vocês. Então, worm, vírus, hoax e spams. Agora, spyware. Spyware, software. Spyware é um programa malicioso que captura dados do usuário, rouba dados. O spyware é um ladrão, ele rouba dados. Tem um spyware que captura tudo que o usuário digita. É um spyware do tipo keylogger. O keylogger, registrador de teclas, captura o que o usuário digita. Phishing. O phishing também é um ladrão, o phishing também rouba dados, mas diferente do spyware, o phishing não é um programa. O phishing é uma fraude, uma técnica que o cara usa para roubar dados de usuários. Como assim? O phishing, ele tenta induzir você, usuário, a fornecer os dados. Ele tenta induzi-los a executar um programa que possa roubar seus dados futuramente. Então o phishing, se eu posso falar assim, ele é educado, enquanto o spyware é sem educação. O spyware rouba sem te pedir e o phishing pede. É uma analogia, o phishing é uma analogia à pescaria, pescando. Então tenta fazer com que você morda a isca. Então o phishing é uma página de internet, um e-mail ou uma janela pop-up, aquelas janelinhas que muitas vezes aparecem sobre as janelas de navegação, com conteúdo fraudulento, que tenta te induzir a fornecer o número do seu cartão de crédito. Quer ver o phishing como é fácil você identificar? Na Black Fraud aí, ó, recente, ou em algum site que você tentou comprar, você ficou com medo de fornecer seu número do cartão de crédito? Ficou com medo de fornecer seus dados? Você estava com medo de ser vítima de phishing, porque o phishing é que pede. Só é vítima de phishing o usuário que forneceu os dados. Se você olhar aquela página e falar assim, não vou fornecer, acabou.
Se você recebeu um e-mail te pedindo para você digitar os seus dados ali pessoais, se você não digitar ali, não responder mensagem com esses dados, você não será vítima de phishing. Entenderam? Então o spyware rouba sem te pedir. O phishing te pede. O phishing utiliza engenharia social, que é induzir o usuário a fornecer seus dados ou executar algum programa que permita o roubo desses dados futuramente. Fake news. Fake news já é um termo bem antigo, mas se popularizou recentemente com Donald Trump, né, presidente dos Estados Unidos. Mas o fake news são notícias, são informações publicadas por uma imprensa marrom, desacreditada, que não confiável. Então são notícias como se fossem hoax, boatos, só que advindo de uma imprensa marrom. Pode ser um site, um blog ou um jornal impresso sem nenhuma credibilidade ou que publica manchetes sensacionalistas falsas só para vender. É isso que é uma fake news. Cavalo de Troia. Entenda que vírus é vírus, o worm, cavalo de Troia, spyware, por isso tem nomes diferentes, que se fosse a mesma coisa não precisariam ter nomes diferentes. Tá? Cavalo de Troia não é vírus. Por quê? Primeiro, não se autocopia como os vírus e os worms. Então, o cavalo de Troia não se autocopia. O cavalo de Troia não cria filhotinhos, não cria cavalinhos, beleza? O cavalo de Troia não anexa o seu código dentro de um arquivo de um programa, por isso que ele não é vírus. O cavalo de Troia, ele também se hospeda em pasta do computador quando você faz um download, quando você recebe um anexo por e-mail e abre. O cavalo de Troia precisa que o usuário execute-o. O cavalo de Troia você pode receber por e-mail, em anexo ou por download, um cavalo de Troia. Mas ele não está funcionando ainda. Você tem que abrir o cavalo de Troia, executar. Quando você dá duplo clique ali, se o seu antivírus não estiver esperto, não for bom, o cavalo de Troia então vai finalmente infectar o seu computador, certo? Então, característica do cavalo de Troia para a prova. Precisa ser executado pelo usuário e não se autocopia como vírus e worms. Aí eu coloquei exemplos de cavalo de Troia, bankers, que rouba senhas, backdoor, que abre portas do seu computador, deixando o computador vulnerável. Coloquei aí o rootkit, que é um cavalo de Troia, que é um kit de pragas. Você tem que entender que o cavalo de Troia é um recipiente. É uma caixa, Kinder Ovo, quem tem filho aí, é um Kinder Ovo. Cada hora que abre uma caixinha, é uma caixinha de surpresa, né? Toda hora uma surpresinha diferente. Tem um cavalo de Troia que o papel dele é abrir portas no seu computador, backdoor. Tem um cavalo de Troia que o papel dele ele vem com spyware que rouba senhas, é um bankers. Tem um cavalo de Troia que vem com um monte de pragas dentro, vem com spyware, com um programa para abrir portas, pode vir com um bot, é um rootkit, é um kit de administrador, é um kit de pragas que permite literalmente administrar, tomar conta, fazer o que bem entender quase do seu computador. Esse é o rootkit. E o ransomware, lembra daquele programa que é a praga daquele conjunto, os ransoms? Ransomware software. É um software que pede resgate. Ransom significa resgate. O ransomware é o que mais anda aparecendo. É aquele que uma vez que o usuário executa, ele se aposta dos arquivos do usuário, criptografando os arquivos do usuário e colocando uma senha. E aí ele coloca uma mensagem na tela, solicitando que o usuário pague uma quantia, geralmente em bitcoins, criptomoeda digital. Então você tem Monero, também são criptomoedas, pede para que você pague para ter a senha e então conseguir rever seus arquivos, conseguir ter acesso aos seus arquivos. Se você vai pagar ou não é outra coisa que eu não vou entrar no meio da questão. Então, o ransom pede resgate. É um cavalo de Troia, é o cavalo de Troia que eu mais temo. Porque uma vez que você executou, por exemplo, e ele capturou seus arquivos, definiu uma senha, mesmo que eu vá lá na minha área de segurança de informação, que eu consiga remover essa praga do seu computador, como é que eu vou descobrir a senha que ele colocou nos arquivos? É muito difícil.
Então, ransom sequestra arquivos, criptografia e senha, ele utiliza para isso, e ele pede resgate em moeda digital. As extensões mais comuns para cavalo de Troia, para arquivos de cavalo de Troia, são SCR, EXE, ZIP e BAT. Ô, criança, não significa que todo arquivo com essas extensões aí são cavalos de Troia. Não, essas extensões, elas existem. SCR é de proteção de tela, aquela quando você deixa o computador parado, se aparece alguma coisa na sua tela. SCR vem de screensaver. EXE vem de executável. O Word, o arquivo que executa o Word é o winword.exe. O do Excel é o excel.exe. Do PowerPoint é o powerpnt.exe. A maioria dos programas que você tem no seu computador são .exe. O cavalo de Troia ele pode utilizar essa extensão zip compactado e bate arquivo em lote. É tipo um exe que executa tarefas. Falei de pragas. Mecanismo de segurança. Antivírus. Quais são as características? Vasculha dentro de pastas, mas também tem vasculhar dentro dos arquivos, porque os vírus colocam parte do seu código dentro desses arquivos. E você atualiza o antivírus para que você tenha as assinaturas de vírus. A assinatura de vírus são aqueles bytes, aquela pequena sequência de caracteres que permite identificar aquele vírus. Então, na programação daquele vírus, quem programou o vírus utilizou uma linha de comando. E aquela linha de comando, que é única daquele vírus, é chamada assinatura do vírus. Quando você faz uma atualização do seu antivírus, que é praticamente diária, né? Você faz a atualização das assinaturas de vírus no seu programa antivírus. Firewall. O firewall é uma barreira de proteção. O firewall pode ser um software, um programa, e pode ser um hardware, um equipamento, que, claro, tem um programa para configurá-lo. Então, tem o firewall do Windows, por exemplo, é um software. É um personal firewall, é um firewall pessoal. O firewall do Windows só protege o computador no qual ele está instalado. Agora, tem firewalls que protegem uma rede, que protegem um segmento de rede. O firewall do Windows é um firewall pessoal, protege apenas o computador no qual está instalado. O firewall possui regras pré-definidas e essas regras podem ser ajustadas pelo administrador da rede ou por você, no caso do firewall do Windows. Analisa todo o tráfego de rede, no caso, no firewall de uma empresa. No caso do firewall do seu computador, ele vai analisar tudo que tenta entrar ou sair do seu computador. O firewall é um mecanismo de proteção que trabalha nas portas, verificando o que entra e o que sai, se era esperado ou não, se era permitido ou não, se naquela porta é para entrar uma página de internet, por que você está tentando entrar algo diferente, então o firewall vai bloquear. Sabe aquela mensagem que você vê assim, permitir ou bloquear? Tem um programa tentando executar uma operação, é altamente recomendável, permitir ou bloquear? É o firewall te perguntando. Aí ele vai ajustando as regras que ele já possui através dessas mensagens que você responde. O CAPTCHA. CAPTCHA, lembra que esse H aqui vem da palavra humano, da palavra CAPTCHA. O CAPTCHA é uma sigla que diz aqui que é um teste de Turing para verificar se quem está tentando acessar é um programa de computador ou se é um humano. Basicamente, você tem que entender o seguinte, o CAPTCHA é um filtro. Se filtra, permite que alguma coisa passe e outras não. O que ele permite que passe? Seres humanos. Por isso é aquele H ali do CAPTCHA. Puxa uma seta aí, escreva H, ou escreva humano aí. O CAPTCHA, ele tenta evitar que programas de computador passem por ele. Por isso, você tem aquela caixinha escrita assim, ó, não sou um robô. Esse robô aqui tem a ver com o termo bot. Bot. Existe o bot do mal, que é um worm. Se você tem a minha aula completa, você aprendeu sobre isso. Aqui eu vou dar só uma pincelada rápida. Tem um worm que infecta computadores, chamado bot. O termo vem de robô em inglês. Mas também tem o Google Bots, que são programas da empresa Google, que vasculham a internet à procura das tags, as tags, em sites que são palavras-chave, para saber o que é aquele site, qual é o tipo de conteúdo daquele site,
a informática, matemática, língua portuguesa. Então essas tags são capturadas pelo Google Bots para que sejam indexados, para que constem no índice do Google. Não interessa se é um worm do mal ou Google Bots do bem. O CAPTCHA evita que estes tipos de programas passem por ali. Apenas seres humanos. Então, o CAPTCHA é um filtro, geralmente são letras e números distorcidos, ou então o CAPTCHA que pede para você escolher imagens, marque blocos que têm placas de ruas, sinais de trânsito, semáforos, assim, fachadas de lojas. Esses são os CAPTCHAs. Biometria. A biometria é uma tecnologia que utiliza características únicas que nós temos e que permite nos identificar em determinadas situações, como controle de ponto, de acesso, exemplo, digital, reconhecimento da face, da íris, da retina, da voz, da assinatura. A biometria parte do princípio que todo ser humano tem características únicas que podem identificá-lo em determinada situação, certo? Criptografia. Eu vou falar aqui da criptografia simétrica e assimétrica. A criptografia simétrica, um S, uma chave. Porque a assimétrica vai utilizar um par de chaves. Tem 2 S's, 2 chaves. Na criptografia simétrica, o que você tem que entender? Quando eu falar chave, você vai entender um programa. Então, quando usa uma chave, significa que tem um único programa e esse programa é responsável tanto por criptografar quanto por descriptografar a informação. Criptografar significa codificar algo utilizando um método matemático para que ele possa ser descodificado por pessoal autorizado. Então, a criptografia simétrica usa um programa, que eu vou chamar de chave, uma chave, para criptografar e descriptografar. Então, você consegue entender que se eu criptografo algo e mando para você, eu tenho que mandar uma cópia dessa chave, desse programa para você, já que o mesmo programa criptografa e descriptografa? Então, o problema dessa criptografia simétrica é o compartilhamento da chave, é o calcanhar de Aquiles, é o ponto fraco. Porque ao compartilhar a chave, ela pode extraviar, ela pode cair em mãos erradas. E assim, outras pessoas podem descriptografar aquilo que eu criptografei. Por isso, inventaram uma outra criptografia, a assimétrica. A criptografia assimétrica usa um par de chaves. Uma chave para criptografar e outra para descriptografar. Nós dizemos, então, que essa criptografia é chamada criptografia de par de chaves, ou conhecida como criptografia de chave pública. Por quê? Porque usa uma chave chamada chave pública e a outra privada. Qual é a chave, ou seja, o programa que criptografa? A pública. A chave pública, olha o nome dela, ela é pública, eu posso distribuir para quem eu quiser. O papel dessa chave é só criptografar, porque só eu terei a chave privada, que faz parte do par, para descriptografar. Então, os meus alunos, se eu quiser que vocês me mandem algo criptografado, eu distribuo a minha chave pública para vocês, por isso que ela chama pública. Para o público, eu distribuo a chave pública e vocês vão criptografar o que vocês quiserem e me mandar. Só eu tenho a chave privada que conseguirá descriptografar e então ler a informação. Entenderam isso? A chave privada eu não compartilho. A chave pública eu posso até postar em sites. Existem servidores na internet chamados key servers. Key servers. São servidores de chaves. São sites que permitem que eu coloque minha chave pública lá, que você coloque a sua, que fulano coloque a dele. E aí, quando você quiser mandar algo para aquela pessoa, você pega a chave pública dela, criptografa e manda para ela, porque só ela vai ter a chave privada que descriptografa. E aí vai travar a língua. Que irá descriptografar a informação que você criptografou. Entenderam? Então, nós temos aí criptografia simétrica, também chamada de criptografia de chave única, uma chave, criptografa, descriptografa, ponto fraco, compartilhamento da chave. Nós temos a criptografia assimétrica, também chamada de criptografia de chave pública,
porque usa a chave pública e a chave privada. Nesse caso, a chave pública é compartilhada e criptografa somente, e a chave privada fica com o titular e é utilizada para fazer o processo inverso, ou seja, descriptografar. Falei de criptografia, redes de computadores, ainda para a prova do EBSER nacional. Internet, net é rede, interconectadas. Internet é a rede mundial de computadores. São redes espalhadas por todo o globo que de alguma forma podem trocar figurinhas entre si. Então, forma a rede mundial, a internet. Qual é a característica da internet? É uma rede pública. O que significa ser pública? Gratuita? Não, criança. Pensa comigo. Todo transporte público é gratuito? Não. Tem gente que paga, tem gente que não paga. Idosos aqui, por exemplo, em Juiz de Fora, idosos não pagam. Deficientes não pagam. Estudantes pagam meia. Então, nem tudo que é público é gratuito. Tem aqui no Parque Alft, no centro da cidade, um banheiro público. Mas todo mundo paga. Quem quiser usar tem que pagar. Não sei quanto, mas tem que pagar. Agora, tem serviços públicos gratuitos e tem serviços públicos que são pagos, entenderam? A internet é uma rede pública, o que significa que uma criança pode acessar, você pode acessar, eu posso acessar, sem problema algum, sem restrição, raça, cor, religião, não interessa. Isso significa público. Usa uma família de protocolos. Protocolos significam normas, convenções. Para que os computadores conversem numa rede, tem que seguir uma regra, porque senão um fala uma língua, o outro fala outra língua, então a gente não vai conseguir trocar figurinhas. A isso nós damos o nome de protocolos, a essas normas, essas convenções. HTTP, SMTP, POP, MAP, IP, TCP, DHCP, UDP, FTP. Vocês já viram vários nomes de siglas de protocolos aí. Essa família de protocolos é chamada TCP/IP. O modelo de comunicação da internet é conhecido como modelo cliente-servidor, onde os clientes solicitam informações que são dadas pelos servidores. Quando você acessa o Google, você é o cliente, o Google é o servidor. Se você está acessando o site do Logos nesse momento, você é o cliente, o Logos é o servidor. Se você está assistindo essa aula pelo YouTube, o YouTube e o site do YouTube é o servidor, você é o cliente. Entenderam? Uma característica da internet é a capacidade de transferir dados a longa distância. Intranet, net é rede. Intra, restrita, privada, privativa, particular. Para a prova, as bancas gostam de entender intranet uma rede corporativa, uma rede de uma empresa, uma rede de uma organização, certo? Qual é a característica dela para a prova? É uma rede privada, privativa, restrita, deu o termo intranet. O que diferencia ela da internet? A internet é pública, a intranet é privada. Os protocolos são os mesmos, família TCP/IP. O sistema de comunicação cliente e servidor é o mesmo, onde vários clientes podem solicitar informações simultaneamente a um servidor. Então, o raciocínio é o mesmo. É lógico que, como a intranet é restrita, precisa de autenticação, então usuários devem ter autorização para acessá-la. Extranet. Extranet é uma rede, uma parte da intranet que pode ser acessada externamente, de fora da internet. Então imagine um funcionário que trabalha, que está lá em São Paulo, ele precisa acessar algo aqui na rede do Logos, na intranet do Logos. Então, eu configuro aqui algumas pastas que podem ser acessadas por esse funcionário, ou um computador específico, um servidor de dados que vai poder ser acessado por ele. Esta área, essas pastas ou esses computadores que podem ser acessados de fora por esse funcionário, essa área é chamada de extranet. É a parte da intranet que pode ser acessada via internet, certo? Esse acesso pode ser feito através de uma conexão chamada VPN. VPN, rede virtual privada ou rede privada virtual, na verdade uma forma de se comunicar, de se conectar, de uma máquina de se conectar a outra máquina. É uma conexão VPN, ela passa por uma rede pública, a internet.
ela passa pela internet. Eu vou rabiscar aqui para que vocês entendam. Eu tenho aqui a internet, a rede mundial de computadores, que comumente é representada por essa nuvem. É por isso que existe o termo computação em nuvem. Significa computação na internet. Então aqui eu tenho a internet. Aqui eu tenho um funcionário que está trabalhando lá em São Paulo. Aqui eu tenho a rede do curso Logos, os computadores do Logos, ok? Vou caprichar, não precisa dar aula de desenho não, beleza? O que eu faço? Eu libero aqui 1, 2 computadores, 3, não interessa, ou algumas pastas específicas. Esta parte da rede, esse funcionário aqui vai conseguir acessar. Então, ele, através da internet, nós vamos fazer uma configuração para que ele possa acessar a intranet do curso Logos. Só que ele não vai acessar qualquer coisa, qualquer informação da intranet. Apenas esta região aqui, algumas pastas ou algum computador específico. Essa área aqui é chamada extranet. É a parte da intranet que pode ser acessado via internet. Esse acesso pode ser feito através de uma conexão chamada VPN. Característica dessa conexão: ela deve ser criptografada, porque é a conexão, os dados vão passar pela rede pública, pela internet. A internet é uma rede pública, a intranet é uma rede privada. Como esses dados passam por uma rede pública, devem ser protegidos. Para isso, nós utilizamos criptografia. Essa criptografia da conexão, porque os dados passam pela rede pública, é chamada de tunelamento. Do inglês, tunneling. Do chinês, tunneling. Então, o túnel, tunelamento, o tunneling, é a criptografia da conexão para proteger os dados, já que a conexão utiliza a rede pública, que é a internet. Vimos aí, então, VPN. Abrangência das redes. LAN, AN no final ali da sigla, esse AN aqui significa abrangência da rede. Então o que me interessa é a primeira letra ali, LAN, local, abrangência da rede local. Uma rede local significa que ela não, a circunferência, o espaço que ela atende, a distância dos computadores não é muito grande. Agora, pode ser 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, 2 quilômetros, 100 metros, não interessa isso. Porque nós vamos ver que passa de LAN. O termo LAN, ele para de ser usado quando a rede abrange uma cidade. Então, a abrangência da LAN é uma abrangência local, daí o termo L aí de LAN, local. Quais são as características? Rápida, altas taxas de transferência de dados, poucos problemas, baixos índices de erros e geralmente é uma rede privada. Então pode ser uma rede de um condomínio, de um prédio, de uma empresa, é uma LAN. WLAN é uma rede local que utiliza tecnologia wireless, tecnologia sem fio. Por exemplo, se você tem um roteador sem fio na sua casa, você usa o seu celular, o seu notebook na rede da sua casa, você tem uma WLAN. Embora existam termos, existe esse termo aqui que é o termo PAN e existe o termo RAN ou AN, fala do jeito que você quiser, a prova não é oral. PAN, esse P aqui vem de pessoal, pessoal. É uma rede de abrangência pessoal. É a rede que nós carregamos. Por exemplo, o meu notebook, com o meu tablet, com o meu celular, com o meu fone, microfone, Bluetooth. Isso é uma PAN, é uma rede pessoal. AN, aqui vem de home, é o lar, casa. Então, a rede da nossa casa seria uma AN, uma rede doméstica. Só que esse termo nem é usado, já caiu em prova, tá? Mas esse termo aí, uma vez ou duas no máximo, esses termos não são usados, não vingaram, digamos assim. Então, na nossa casa, é comum que a nossa rede seja chamada de LAN, uma rede local, certo? Embora, tecnicamente, seria uma AN. Na minha casa, eu teria uma WAN, mas eu posso chamar de WLAN. A MAN, metropolitana, abrange uma cidade, então a abrangência é maior, cobre distâncias maiores do que a LAN. Quando tem tecnologia wireless envolvida, se transforma em uma WMAN.
E nesse caso utiliza-se o padrão WiMAX. O WiMAX é que permite uma rede metropolitana sem fio, que usa comunicação sem fio. Uma WAN é uma rede de ampla abrangência. A internet é o exemplo que nós temos de WAN, mas caiu em 2018 uma questão falando assim: uma empresa possui filiais espalhadas por todo o Brasil. Que tipo de rede que é? É uma MAN? Não, não é metropolitana, porque abrange várias cidades no Brasil inteiro. Então já é uma ampla abrangência, é uma WAN. Se abrange um país, um continente ou vários continentes. A internet é o melhor exemplo de uma WAN, uma rede de ampla abrangência. Em relação a equipamentos de rede, hub, qual é a característica do hub para a prova? A informação de uma máquina, quando chega no hub, o hub manda para todas as portas dele, ou seja, todas as máquinas conectadas nas portas do hub vão receber aquela informação. É claro que a máquina que tem que pegar é que vai pegar. Mas enquanto aquela máquina não pega a informação, a rede fica congestionada, fica parada, porque nenhuma outra máquina pode mandar nada. E isso aumenta também o que nós chamamos de colisão de pacotes de dados. Porque às vezes um manda, o outro manda, quando chega no hub, chega ali ao mesmo tempo, dá o que nós chamamos de colisão de pacotes, e isso faz com que dê um erro. Então fala, erro na transferência dos dados, erro ao enviar a informação. Para a prova, hub, o dado que chega nele vai para todas as portas dele, ou seja, para todas as máquinas conectadas. Aumenta o congestionamento, aumenta os problemas na rede, a rede fica lenta. Relembrando que isso aqui é uma passagem muito rápida, estou dando uma palhinha para vocês aí, mas quem quiser o curso completo, detalhado, pausadamente, só procurar lá no site do curso Logos. Switch. O Switch veio para corrigir esse problema do hub. O hub não manda para todo mundo? Switch criou um canal exclusivo origem e destino. Ora, a informação que eu mando, quando chega no hub, se tem que ir só para você, para quem que vai para todo mundo? Para que vai para todo mundo? Deve ir só para você? Então, a switch resolveu esse problema. Se eu mando para você, quando chega no switch, ela encaminha só para você. Os outros não vão receber. Isso permite que o outro ali mande para aquele, que aquele lá mande para este. Então, permite que vários dados sejam enviados. É claro que se eu mando para você e o Marcão também manda para você, isso pode acarretar uma colisão de pacotes, mas diminui consideravelmente esse risco. Então, o switch melhora o desempenho da rede se comparado ao hub, porque a informação só vai da origem para o destino. Aí, para melhorar, criaram o roteador, e provavelmente o que você tem na sua casa. O roteador, ele tem a característica, nós temos dois tipos de roteadores básicos. O roteador estático e o roteador dinâmico. Estático é o paradão, topeira. O dinâmico é aquele que resolve, que age, que faz, acontece. Então, o roteador estático, ele escolhe sempre a menor rota. É aquela máxima da matemática que diz que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Mas pode ser que aquela distância, aquela linha, seja congestionada, seja lenta, um cabeamento lento. Então, o roteador dinâmico não escolhe a menor rota, escolhe a melhor. Então, o dinâmico, às vezes, ele vai por esse caminho que é mais longo, mas é um caminho com fibra óptica, pode chegar mais rápido ao destino, não está congestionado. Então, o roteador estático escolhe a menor rota, não leva em consideração o congestionamento. E o roteador dinâmico pensa por onde que ele vai enviar. Então, ele envia pela melhor rota. Backbone é um termo utilizado em redes para indicar aquela área onde o fluxo de dados é maciço, é muito grande, alta velocidade, em grande quantidade. Então aqui nós temos essa faixa vermelha que vocês estão vendo aqui, são os backbones da internet, tradução espinha dorsal. Aqui é a parte por onde os dados passam de um continente para outro, de um país para outro, são os backbones. E aqui do lado nós temos duas figuras que são os backbones de uma empresa. Imagina uma empresa com muitos computadores e aí tem aquela fiação toda saindo um fio de cada computador. Vai chegar um momento que esses fios são todos reunidos e passam todos juntos por um local, uma canaleta. Ali é o backbone da empresa.
é onde todo o fluxo pesado é enviado, passa por ali. Então, backbone é espinha dorsal, alto fluxo, velocidade alta. Terminei de falar a partes para a prova do EBSER nacional. Agora, tudo que eu falar serve tanto para o nacional quanto para o Uberlândia, certo? Sobre o Windows 7, Ctrl Alt Del, quando você pressiona Ctrl Alt Del, você tem que saber que você tem as opções de bloquear o computador, trocar de usuário, fazer o logout, ou seja, sair da sua conta para que outra pessoa depois entre, alterar a sua senha. Olha a pegadinha aí, Ctrl Alt Del permite trocar a senha? Sim, a senha da sua conta, permite. E iniciar o gerenciador de tarefas. Quem aqui nunca pressionou Ctrl Alt Del, gerenciador de tarefas e tinha um programa travado, está lá escrito assim, não está respondendo. Aí você clicou naquele programa e pediu finalizar tarefa. Pois é, você pode fazer isso pressionando Ctrl Alt Del, escolhendo gerenciador de tarefas. Só que o Ctrl Shift ESC, que é a combinação de teclas queridinha das bancas agora, permite que você acesse o gerenciador de tarefas diretamente. Você não precisa pressionar Ctrl Alt Del e clicar em gerenciador de tarefas para então ter o gerenciador. Se você pressiona Ctrl Shift ESC, você já abre o gerenciador direto. E no gerenciador você tem lá, finalizar uma tarefa, né? O programa que está travado, ou mesmo se o programa não estiver travado, se você clicar lá e pedir para finalizar, você vai fechar aquele programa. Mas é importante que você se lembre que lá você tem um gráfico de uso do processador, do CPU, você tem um gráfico de uso de memória RAM, você tem os programas, os processos em execução. Lixeira. Quando você deleta algo do HD, vai para a lixeira? Vai. E de um HD externo, vai para a lixeira? Vai. E do pendrive, vai para a lixeira? Não. Do pendrive é excluído permanentemente. E do cartão de memória, um SD card, quando você deleta, vai para a lixeira? Não. É excluído permanentemente. E de um SSD externo? SSD, aqui nós temos o HD. Gente, não vou caprichar nos desenhos não, tá? Já falei. Então, nós temos aqui um HD, lembrando que o HD usa pratos, né? Discos. É uma tecnologia antiga, mas até hoje se utiliza. O HD está sendo substituído pelo SSD, um dispositivo em estado sólido. Significa que ele usa memórias flash. É como se fosse um pendrive grande, tá bom? O SSD, ele usa chips de memória flash. Ele não tem pratos, discos, igual ao HD. O SSD, apesar de ser uma memória flash igual ao pendrive, do SSD interno ou externo, ou aquele conectado via cabo USB, quando você deleta, você tem que entender que o SSD ele veio para fazer frente ao HD. Então, SSD HD, você vai entender que para isso aqui na lixeira é a mesma coisa. Então, o que você deleta do SSD ou do HD vão para a lixeira do Windows, por padrão. Tá certo que você pode configurar lá se você não quiser arquivar, mas por padrão vão para a lixeira. De pendrive não vai para a lixeira, de cartão de memória não vai para a lixeira, de disquete não vai para a lixeira do Windows, certo? E é possível que você ajuste o tamanho das lixeiras para esses dispositivos, para HDs e SSDs. Você pode pedir não mover para a lixeira, pode falar que não quer exibir a caixa de confirmação de leitura, de exclusão, perdão. Tem certeza que deseja excluir ou tem certeza que deseja enviar para a lixeira. Você pode eliminar essa janela. Propriedades de arquivos e pastas. No seu edital está falando lá sobre manipulação de arquivos e pastas. Você tem que saber que todo arquivo possui 3 datas. A data da criação, a data que ele foi modificado e a data que ele foi acessado. Então, quando você abre o arquivo, é a data de acesso. Mexeu, modificação. Criou, criação, certo? É claro que ele usa a data do sistema. Então, se a data do seu computador estiver errada, esses registros ficarão com datas equivocadas. Lembrando que o Windows P é para permitir que você, no meu caso aqui, ó, eu pedi para duplicar
a janela do meu computador aqui na tela, na TV. Então eu pressionei o Windows P, que é o recurso projetar, eu pedi para duplicar. Eu poderia pedir para exibir só na segunda tela, só na primeira tela ou estender. Por exemplo, lá em casa eu utilizo 2 monitores. Eu peço para estender, então a imagem começa em um monitor e continua no outro. É o estender. É igual quando você vai no Bob's, McDonald's, sabe aquelas TVs que tem lá, que às vezes a imagem começa em uma e continua pela outra? Estender. Então, estender, primeira tela somente, segunda tela ou duplicar. Ficou esse Ctrl Shift Alt aqui, ó, nesse slide, mas está valendo. Continuo no próximo. Ctrl, lembra que o C de Ctrl é o C de cópia. Então, Ctrl é para copiar. Quando você vai arrastar um arquivo, segura o Ctrl, copia. Quando você segura o Shift, você move. Mover significa retirar de um local e deixar só no outro. E se você usar o Alt é para criar um atalho, um link. Então, o macete que eu dou é esse daqui, ó. O C de Ctrl é o C de cópia. O Alt aqui é para criar um atalho. Se você conseguir escrever atalho, tá vendo aí? É o Alt. E o Shift, que é o que sobrou, é para mover. Eu estou falando sobre isso. Agora, quando você, eu estou dando uma dica aí, ó, de um disco para outro. Se você só arrasta de um disco, de um HD para um pendrive, de um pendrive para outro pendrive, de um pendrive para o HD, sem pressionar nada, de um disco para outro, por padrão, copia. De um disco para ele mesmo, de um pendrive para outra pasta dentro dele mesmo, do HD para uma pasta dentro do próprio HD, ele move. Aí, se você quiser copiar, segura o Ctrl. Entendeu? Na aula eu explico isso melhor, né? Aqui vai uma rapidinha. Restauração do sistema. Se você pressionar o Windows pause, você abre a caixa de diálogo Sistema e lá você tem a restauração do sistema. Você tem a restauração do sistema, eu já resumi aqui para vocês. Vocês têm que entender que não afeta os seus arquivos, não apaga e também não volta com eles. Por exemplo, Marcelo, eu deletei meus arquivos sem querer, se é que pode ser chamado sem querer. Como é que eu faço para recuperar? Se eu fizer a restauração do Windows, eu consigo recuperar? Não, criança. O nome da restauração é restauração do sistema operacional. O Windows não está nem aí para os seus arquivos. Se você não fez backup, é problema seu. Tá? Então, a restauração do sistema não afeta os arquivos criados por você. Programas instalados entre a data de hoje e a data que você escolheu para voltar, nesse intervalo, se você instalou algum programa, esses programas podem parar de funcionar e você terá que instalá-los de novo se quiser. As atualizações do antivírus, atualizações do Windows, você terá que atualizar de novo, porque nesse intervalo aqui serão perdidas. O Windows cria pontos de restauração periódicos, você também pode criar esses pontos, beleza? Então, o importante é lembrar que seus arquivos não serão perdidos e programas podem parar de funcionar. Aqueles do intervalo que você instalou naquele intervalo entre a data atual e a data que você escolheu para voltar. Porque restaurar o sistema significa escolher uma data anterior. Pode ser hoje mesmo, na verdade, você pode escolher uma restauração para hoje, cedo. Tá? Mas geralmente a gente escolhe para um dia anterior, ou 2, ou 3, mas um dia anterior, mais próximo do problema. Se o problema ocorreu hoje, volta para ontem. Se ocorreu ontem, volta para anteontem. Lembrando que o Windows, quando você salva arquivos num disco, por exemplo, no HD, quando você salva um arquivo no HD, esse arquivo ele pode ser particionado, ele pode ser quebrado em partes, tá? Na verdade, o termo correto seria fragmentado. Ele pode ser fragmentado e colocado em partes diferentes do disco, ou num prato, no outro prato, lembrando que o disco tem a face, uma face a outra, então parte do seu arquivo pode ser colocada aqui, a outra parte colocada na outra face, e o Windows tem que anotar isso, onde é que foram colocadas as partes do seu arquivo. Então ele usa uma tabela para fazer essa anotação, chamada sistema de arquivos, que hoje em dia não é só para isso, mas não vou entrar no mérito técnico aqui da questão. Você tem que entender que o sistema de arquivos,
utilizado pelo Windows é o NTFS, a nova tecnologia de sistema de arquivos. Antigamente, você deve ter ouvido falar sobre a FAT, escutou sobre a FAT? A FAT ainda é utilizada em pendrives, nós usamos porque a FAT é um sistema de arquivos, digamos que universal. Então ele funciona no meu computador que tem um Windows, o seu que tem Linux, no outro que tem Mac. Então a FAT, ela é reconhecida por praticamente todos os sistemas operacionais. Então se você tem um pendrive e quer carregar para lá ou para cá, para ali, para lá, você formata o pendrive usando a FAT. Agora, você tem que entender que o tamanho máximo de um arquivo suportado pela FAT são 4 GB. Já a NTFS suporta arquivos muito maiores. Então tem essas limitações aí que é bom relembrar. Eu coloquei para vocês aí alguns exemplos de sistemas de arquivos, aí FAT, FAT16, 32, HPFS, XT, muito usado pelo Linux, ReadsFS, HFS pela Mac, o MFS, CDFS, UDF, ReFS, são exemplos de sistema de arquivos. Para a prova, qual é o sistema de arquivos utilizado pelo Windows 7? NTFS. Red Boost, lembra de Red Bull? Red Bull te dá asas. Red Boost é um recurso que permite dar um gás no computador, melhorar o desempenho, entenda a velocidade do computador. Se o computador está lento, você pode usar um pendrive ou um cartão de memória, que usa memória flash, para auxiliar no armazenamento dos dados da RAM. É para complementar memória RAM. Então você engata o pendrive e fala lá, o botão direito nele, vai nas propriedades, Red Boost, e lá você habilita o Red Boost. Ao habilitar o Red Boost, você vai usar o pendrive como complemento para a memória RAM. Objetivo, melhorias em tarefas pesadas ou repetitivas. Aqui eu coloquei a janela que você pode habilitar o Red Boost. Quando você vai lá nas propriedades do seu pendrive, tem lá como habilitar o Red Boost. O Windows Explorer, que no Windows 10 é chamado de explorador de arquivos, o Windows Explorer é o gerenciador de arquivos do Windows. Então é ele que permite que você acesse pastas, que no seu edital está falando assim, pastas, diretórios. Na verdade, pastas e diretórios são sinônimos, tá? Parece que quem fez o edital não sabia disso. Então, quando você abre uma pasta, é a mesma coisa que falar abrir um diretório. Abrir. Beleza. O que nós temos lá dentro? Outras pastas, outros diretórios, também chamados de subpastas ou subdiretórios, e arquivos. O Windows é a tecla de atalho para acionar o Windows Explorer. O prompt de comandos permite que você digite comandos numa tela de linha de comando, num ambiente de linha de comando. O arquivo executável, o arquivo .exe desse programa prompt de comandos é o CMD. Se você procurar lá no seu Windows cmd.exe, você terá acesso ao prompt de comandos. Você pode criar arquivos, excluir arquivos, lógico, arquivos de texto, né? Você pode renomear arquivos, pode verificar configurações da sua rede. O Windows lançou um novo prompt de comandos, chamado Windows PowerShell. O PowerShell é um prompt melhorado, ele tem recursos extras, inclusive aceita alguns comandos presentes no Linux, como o comando ls, que não é aceito pelo prompt, mas pelo PowerShell aceita. O CLS, o Clear, o PowerShell aceita os dois. Então, lá no Linux seria o Clear. Então, aqui o PowerShell aceita. Então, para a prova, o PowerShell é o provável substituto de quem? Do prompt. Os dois ainda existem. Eles coexistem aí no Windows, tá? Mas a Microsoft, aos poucos, vai parar de usar o prompt, vai largar, provavelmente vai retirar o prompt do Windows, vai deixar só o PowerShell. Sobre as propriedades de um HD do disco rígido, você tem lá o gráfico com capacidade do disco, capacidade utilizada e livre, você tem as ferramentas de verificação de erros, de otimização da unidade, desfragmentação, de limpeza de disco, ferramenta de cota para definir o espaço que cada usuário terá para utilizar, para salvar os seus arquivos no disco. Então, propriedades do disco.
Aqui a ferramenta de desfragmentação, para organizar os arquivos que estão quebrados, vai unir os arquivos e colocar tudo junto para facilitar. A desfragmentação melhora no desempenho para abrir os arquivos. A limpeza de disco vai eliminar os arquivos que não interessam mais, aqueles arquivos temporários, arquivos que o Windows cria paralelo aos que você está utilizando, mas só naquele momento que são arquivos desnecessários, você pode limpar a lixeira, arquivos temporários da internet, as miniaturas, tudo pode ser eliminado através da limpeza de disco. E a ferramenta de verificação de erros. Quando você já deve ter visto, quando você remove um pendrive de forma abrupta, né, não pede para remover com segurança, você vai lá e arranca o pendrive. Quando você engata o pendrive, ele avisa que o dispositivo não foi removido corretamente, deseja verificar erros na unidade, que ela pode conter erros, é essa ferramenta que está sendo usada. Então, se você tem um pendrive que anda travando, anda lento e tal, manda verificar. Principais teclas de atalhos. Coloquei para vocês aí uma relação de teclas, então olhos abertos aí para algumas dessas teclas aí. Vou chamar a atenção para o Windows D, para mostrar o desktop, para a área de trabalho, o Windows E, o Windows Pause, vai frisando aí, depois você estuda. F2 para renomear, F5 para atualizar, Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl Shift N para criar uma pasta, essa vai cair, Ctrl Shift N para uma nova pasta, Alt Enter para as propriedades de um arquivo, clica no ícone, pressiona Alt Enter, você abre a janela Propriedades e Ctrl Shift ESC, que é o gerenciador de tarefas que eu já chamei a atenção. Finalizamos aqui a parte do Windows, mas eu tenho que mostrar para vocês uma parte do edital que fala sobre tipos de arquivos. Então, vou chamar a atenção para esses tipos aqui. Arquivos de textos, coloquei para vocês aí algumas extensões de planilhas, apresentações de slides, de imagens, chamando a atenção para essas de imagens aí que pode cair, tá? Lembrando que PNG e JPG são arquivos de imagens compactos. Usa compactação para diminuir o tamanho do arquivo, tá? MP3 também é um arquivo compacto, arquivo de áudio. MP4 é um arquivo de vídeo compacto, também para diminuir o tamanho do arquivo. Aqui eu tenho outros tipos de arquivos compactados, arquivos, por exemplo, .zip, você já deve ter visto, né? .rar, .arg, eu coloquei alguns aí. No Linux se usa muito TGZ, GZ, o tar, são arquivos compactados para Linux. Arquivos de backup, BAC e BKF, são extensões de arquivos backup de página de internet, HTML, HTML, XHTML, MHTML. Coloquei outras extensões importantes aí. Extensões de SSR de proteção de tela, TTF, que são fontes do Windows. Vai lá no painel de controle, vai lá em fontes. TTF significa True Type Font, fonte do tipo verdadeiro. Significa que o que você vê na tela é o que será impresso. E coloquei outras extensões aí. Então, finalizamos aqui essa parte do Windows. Agora, perceberam que eu estou dando uma acelerada, gente, a minha aula é normal, é lógico que eu vou ali, né? Eu não vou em slow motion, mas vou numa velocidade legal. Esta aula aqui de revisão do nosso aulão aqui é para fazer um apanhado rápido daqueles pontos. Se você quiser, você dá uma pausa sempre aí, faz a anotação e continua. O Word 2010. Aqui eu coloquei as faixas de opções, né, que vieram para substituir os antigos menus, mas as bancas até hoje chamam de menus. Menu, página inicial. Na verdade, aqui é a faixa de opções da guia página inicial. Aí eu coloquei essas guias aqui, as faixas de opções correspondentes, porque talvez você não tenha o programa em casa, então eu estou te dando a chance de você verificar ele no vídeo, pausar, né, fazer as anotações necessárias aí. Lembrando que as teclas de atalho do Word, do Office, Word, Excel e PowerPoint, são em português, relacionadas aos termos em português. Então, Ctrl A para abrir, Ctrl N de negrito, Ctrl I de itálico, Ctrl S de sublinhado. Então, nós vamos utilizar as teclas de atalhos
com os termos em português. No caso do Word, Ctrl A para abrir as extensões que o Word suporta, favor aí verificar pelo menos as principais extensões, né? Como DocX, Doc, TXT, RTF, ODT do OpenOffice Writer. Salvar, Ctrl B. Aí você vai falar assim, Marcelo, você falou que as teclas de atalho são relacionadas aos termos em português. Onde que entra esse B na palavra salvar? Espera aí, criança, tem a regra, rapidamente aqui. Abrir, Ctrl A. Salvar não pode ser o Ctrl S, porque o Ctrl S já foi utilizado para sublinhar. O Ctrl L para localizar. O Ctrl I para itálico. Então, nós já temos algumas letras que já foram utilizadas. Como fazer com salvar? Por que eu não uso o A? Porque o A já foi usado para abrir. E o L para localizar. E o V para colar. E o A para abrir. E o R para refazer. Como não existia nenhuma letra da palavra salvar disponível, pegaram o termo em inglês. Então, vamos tentar o termo em inglês. Save. O S para sublinhar. O A para abrir, o V para colar, o E é para centralizar, porque no recurso centralizar, não pode usar o Ctrl C, que é para copiar. Então, pegaram o E. A regra é a seguinte, pega a primeira letra, se não puder, pega a segunda, se não puder, pega a terceira, se não der, a quarta, e assim por diante. Então, eles pegaram a letra E para centralizar. No caso aqui do save, então, não podia usar o E. O que eles fizeram? Pô, se não dá o termo em português, não dá o termo em inglês, paciência, usa o B. Resolveram pegar uma letra qualquer e colocar no lugar. Então, para salvar, ficou B, por quê? Por não existir uma letra na palavra salvar que estava disponível. Observe o recurso do alinhar à esquerda. Vou dar um exemplo aqui do alinhamento à esquerda. O E não pode ser utilizado, que já é para centralizar. Nós vimos ali. O S é para sublinhar. Qual que é a próxima letra? O Q. É por isso que para alinhar à esquerda é Ctrl Q. E o alinhar à direita? Alinhar à direita. Vamos pegar o termo aqui, direita. O direito, então faz aqui alinhamento à direita. Alinhar à direita. O D já foi usado, o I, o R, o E, o I, o T e o A. Como no português todas as letras da palavra direita já foram usadas, pegaram o termo em inglês. Right. O R é para refazer, o I é para itálico, o G, o G não foi usado. Então, pegaram o G para o alinhamento à direita. Eles tentaram o termo em português, como não existia, tentaram em inglês. Se aqui também acontecesse o mesmo que aconteceu do save, se todas as letras do termo right tivessem sido utilizado, eles colocariam uma outra letra qualquer. Mas aí, como o G estava disponível, o alinhamento à direita é Ctrl G, entenderam? Por isso, o salvar é Ctrl B, por ausência de letras da palavra salvar. Aí o mesmo raciocínio, observe as extensões mais comuns aí. Lembrando aqui uma dica para vocês, a extensão de modelo de documento, que é .x. Lembre-se que esse .x, o T que vem da palavra em inglês template, escreve template, caprichar na letra aqui não, hein? T de template, que significa modelo. Então, modelo do Word é .x, do Excel é XLT, X ao T aqui, ó. Do PowerPoint é POT, X. Aqui, um recurso muito importante, que se eu fosse fazer uma questão na prova de Word, eu faria sobre os recursos de proteção. Aqui no menu Arquivo, na guia Arquivo, você tem lá informações e tem o recurso Proteger Documentos, onde você pode marcar o documento como finalizado, marcar como final. Você pode criptografar o documento e colocar uma senha para proteger o documento. Você pode restringir a edição, falar quem pode, quem não pode, se não pode mexer no seu documento e principalmente adicionar uma assinatura digital para garantir integridade, a autenticidade e o não repúdio do documento. Área de transferência, está no edital, área de transferência, não me falha ali a memória. O que você tem que saber? No Word 2010, a área de transferência suporta 24 itens simultaneamente. Você pode copiar um, copiar o outro, é como se fosse garagem para 24 carros, certo?
Enquanto na versão 2003, né, versões antigas, essas versões só aceitavam um item. Aqui aceita 24. Então, frisem isso. Em relação à fonte, formatação de fonte, Shift F3 para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas. Ctrl maior que é para aumentar o tamanho da fonte. Ctrl menor que para diminuir o tamanho da fonte. E aquela Ctrl Shift mais. Eu coloquei no próximo slide aqui, ó. Ctrl Shift mais é para você colocar sobrescrito e Ctrl igual subscrito. O igual está embaixo, tá vendo? Na tecla. É na mesma tecla. O igual não está embaixo, então o igual é para colocar para baixo. É subscrito. O X é como se fosse H2O, beleza? Quando for X ao quadrado é para cima, então usa o mais que está em cima. Se o mais está em cima, você tem que segurar o Shift. Então, Ctrl, Shift, mais é para sobrescrito. O Ctrl igual subscrito. Na guia página inicial, parágrafo, espaçamento entre linhas. Ctrl 1, espaçamento simples, de uma linha. Ctrl 2, espaçamento de duas linhas, espaçamento duplo. E Ctrl, você não vai fazer Ctrl 1,5, me ajuda. Então, Ctrl 5 é o espaçamento de 1,5. Então, Ctrl 1, Ctrl 5 de 1,5 e o Ctrl 2 de duplo. Ô Marcelo, se eu quiser espaçamento triplo, coloca o Ctrl 3. Se for espaçamento quadro, Ctrl 4, não viaja não, meu filho. Para de comer o bebê que você está bebendo aí, presta atenção. Nós temos essas daí. Se você quiser espaçamento triplo, você vai lá no menu, lá procura lá no botão, escolhe por lá. Não tem tecla de atalho. As teclas de atalho são para simples, 1,5 e duplo. E aqui as teclas de alinhamento, Ctrl Q para a esquerda, centralizado o E, o à direita o G e o justificado o J, que eu expliquei para vocês. Aqui eu coloquei uma caixa de diálogo sobre a formatação de parágrafos, beleza? Nada demais. De estilo, lembra que no seu edital está falando aí sobre índice, sumário. Para você criar um sumário, é necessário que primeiro você defina os estilos. Quando eu for falar de sumário lá, eu não sei se eu vou explicar não, que não dá tempo nessa aula, tá? Mas se você está assistindo a minha aula aí gravada do curso Logos, você aprendeu. Caso contrário, procure, eu tiro dúvidas, pode mandar dúvidas aí que eu ajudo. A formatação de estilo, você tem que definir estilo título 1, título 2, título 3, para que então o Word consiga criar um sumário para você, tá bom? Então, para a sua prova, para que um sumário seja criado corretamente, é necessário primeiro definir os estilos dos títulos e subtítulos. Em relação a tabelas, eu coloquei 3 recursos importantes sobre tabela. Primeiro, é possível você criar fórmulas em tabelas do Word. Existe o recurso fórmulas, mas preste atenção, as funções, soma, média, máximo, mínimo, são em inglês. Mesmo que o seu Word seja em português, que geralmente as funções são em inglês. Então é sum para soma, min para média, max para máximo, min para mínimo. Então eu coloquei para vocês aqui, na verdade aqui no Word, perdão, a média é average, average, tá bom? O min, que é lá no Write, no LibreOffice. Então average para média, sum para soma e max para máximo. Lembra, se cair na sua prova vai cair ou soma ou média. Então lembra dessas duas aqui, tá bom? Lembrando que o Word também pode converter um texto em tabela. Então você tem uns parágrafos lá, você tem 4 parágrafos. Você pode selecionar esses 4 parágrafos, ir lá no inserir, tabela e pedir converter o texto em tabela. E aí ele vai perguntar quantas colunas você quer e ele pega aqueles parágrafos e transforma, coloca dentro de uma tabela. O inverso também é possível. Você pode ter uma tabela e quer retirar o texto de dentro da tabela. Então o Word possui o recurso converter de tabela para texto. Ilustrações. Você tem que lembrar que você tem aqui ilustrações na guia inserir, grupo ilustrações, você tem um recurso para inserir uma imagem, um clipart, formas, smart art, que caiu muito, smart, inteligente, arte, artística, formas artísticas inteligentes. O smart art permite que você crie organogramas, fluxogramas, pirâmides, ciclos, diagramas de ciclos, é isso com Smart Art. Foi uma das primeiras questões que caíram
quando lançou o Word 2007. E gráficos e o instantâneo. O instantâneo funciona como um print screen. Permite que você tire foto da tela inteira ou de uma janela, parte de uma janela. Você pode fazer um recorte. É o recurso instantâneo. Permite que você capture uma janela ou parte de uma janela. Links. Você pode criar links. Os antigos hiperlinks, também é chamado de hiperlink, que a própria janela continua lá. Inserir hiperlink. Os links permitem, você pode criar links para páginas da internet, para do Google, você pode criar links para o endereço de e-mail, você pode criar links para um local no seu documento, você pode criar links para um arquivo que está no seu computador. Links, tecla de atalho Ctrl K. Aqui nós temos o inserir texto, alguns recursos aqui, vou chamar a atenção, está falando aí no seu edital, mais especificamente na parte de Uberlândia, que está mais detalhado o edital, está falando sobre inserir campos. Campos é o data e hora, que é um campo, tem um campo data, o campo hora, o campo número de página, o campo autor, o campo título. Então, quando você insere um campo, os campos podem ser atualizados automaticamente ou não. Quando você insere um campo data e hora, a data e a hora são atualizados por padrão automaticamente. Então, se você mandar imprimir esse documento amanhã, vai sair a data e a hora de amanhã. Se você mandar imprimir o mês que vem, vai sair a data e a hora do mês que vem. Isso já foi questão de prova. Então, faça o favor de no seu Word, aí você ir nesse data e hora, insere lá e verifique isso. Agora, não fica mudando a hora ali, quando você insere no documento, não fica mudando ali, não, que aqui não é relógio, não, meu filho. O relógio do computador fica aqui, ó, tá? Você insere e fica parado, mas quando você mandar imprimir, ele vai imprimir a data e a hora da impressão, tá? Beleza. O inserir objeto, o que você tem que entender? O que é o objeto que também consta no seu edital? Inserir objeto é quando você precisa de algo, geralmente, que não tem no Word. Por exemplo, uma planilha do Excel. Você pode inserir objeto, planilha do Excel. Um desenho do CorelDRAW. Se você tem CorelDRAW, você vai inserir objeto e desenho do CorelDRAW. Então é possível você inserir uma foto do Photoshop, mas tem outros recursos, como calendários, Equation, para fazer equações, tem o Microsoft Equation, tem o Microsoft Graph, para inserir gráficos, é o inserir objeto. Sumário, lembra? Para criar sumário, primeiro você tem que definir os títulos e subtítulos. Então tem que ir lá no estilo e falar título 1, título 2, título 3. Então nós temos como inserir sumário. Você tem índice analítico e índice remissivo. São índices no início, aquele índice, o sumário padrão, e aquele lá no final do documento, que tem lá a palavra informática, tem na página 3, página 5, página 20, página 30, são tipos de índice. Tem índice de figuras, índice de tabelas, notas de rodapé e notas de fim. Nota de rodapé, cuidado, não fica no rodapé. Ah, mas o nome é nota de rodapé, ô criança? A nota de rodapé fica próxima do rodapé, mas acima dele, próximo do rodapé. Porque se ela ficasse no rodapé, ela ia se repetir por todas as páginas por padrão, então não faz sentido. A nota de fim fica no final do documento. Na última página lá, se necessário for, o Word vai criando páginas seguintes, tá bom? Então, nota de rodapé e nota de fim. Aqui sobre o índice, que eu falei que tem índice de figuras, é possível você criar um índice remissivo, marca entradas, não tem como mostrar isso aqui, tá bom? Estamos aí no nosso, acelerando aqui para eu dar uma pincelada naquilo que eu acho que é importante que você aprenda. E se você ainda não adquiriu o nosso curso, tá na hora. Ou quase passou, hein? Microsoft Office Excel 2010. Aqui eu tenho a janela do Excel, com os principais recursos, é só você dar uma pausa aí e verificar os principais itens da tela. Aqui eu chamei atenção para a quantidade de células. A primeira célula do Excel é a célula A1, ou seja, coluna A, linha 1. A última é XFD, 1.048.576, coluna XFD, linha 1.048.576. Isso mesmo, o Excel Exfoda, tá? Lembra disso? Exfoda. Então, XFD é a última coluna, A é a primeira coluna.
Eu mostrei aqui as diferenças entre uma versão e outra, lembrando que a versão do Excel 2010 traz por padrão 3 planilhas, você pode acrescentar mais planilhas na sua pasta de trabalho, a extensão padrão é XLSX. Aqui eu coloquei os operadores, isso já caiu em prova. Nós temos os operadores aritméticos, de comparação, operador de texto e de referência. Quando cai na prova, cai o de texto. Então você tem que saber que o E comercial, aquele usado para concatenar, parece a clave de sol, né? De música. O E comercial de C e A. Fulano, Chitãozinho e Chororó. Aquele E é um operador de texto. E nós temos aqui, eu coloquei para vocês os operadores aritméticos de comparação e também de referência. Pode cair operador de comparação, tá? Maior, menor igual, diferente de. Lembrando que o diferente de, o sinal de menor é maior assim, ó. O diferente de. É menor, maior, não é igual. Se não é igual, é diferente. Aqui eu vou chamar a atenção para a tecla de atalho Shift F11 para inserir uma planilha. Sempre que você quiser uma nova planilha na sua pasta de trabalho, Shift F11. Aqui a alça de preenchimento que permite continuar uma sequência lógica. Travar células, tecla de atalho F4, quando você está fazendo uma fórmula, aí você tem que saber. Quando você não trava nada, nós dizemos que a célula não está travada, não tem nada travado, então nós dizemos que é uma referência relativa à célula. Significa que muda, é relativo, vai mudar conforme a necessidade. Se você travar tudo, nós temos uma referência absoluta à célula, vai ser sempre absolutamente isso. Então tem um cifrão travando a coluna e um cifrão travando a linha. Quando você tem um cifrão travando só a coluna ou só a linha, nós temos uma referência mista. Mista, está travando uma coisa e a outra não, misturando. Aqui eu coloquei os operadores aí, ó, o maior que é menor, o dividir que é a barra, o multiplicar que é o asterisco, o travar que é o cifrão, acabamos de ver, e o concatenar que é o E comercial, que é um operador de texto. Aqui eu coloquei para vocês, eu não vou explicar as fórmulas, não tem como nessa aula de revisão explicar a fórmula. Então eu coloquei para vocês aqui algumas funções que eu vou chamar a atenção. A concatenar para unir, para juntar números, letras, o que for. A função soma, que é a função que cai muita frequência. A função de média, que é a média aritmética, que é a soma dos valores dividido pela quantidade. As funções máximo e mínimo. As funções, não confunda com a função maior e menor. A função maior você tem que informar qual valor você quer. Aqui está falando o segundo maior, aqui o primeiro maior. A mesma coisa com a função menor. Qual você quer? O terceiro menor, do intervalo de A1 até A10. O sexto menor, do intervalo de A1 até A10. Então não confunda as funções máximo e mínimo. A máxima sempre retorna o maior de todos. A mínimo sempre o menor de todos. Já as funções maior e menor, você pede qual maior e qual menor. Primeiro, segundo, terceiro, o quarto. As funções de contagem, conte ponto num para contar a quantidade de células que tem valores considerados numéricos. Conte ponto valores, que conta células que tem qualquer coisa digitada. Contar ponto vazio, que conta a quantidade de células que não tem nada digitado. A função se comumente cai em provas. A sintaxe, se, critério, verdadeiro e falso, é a sintaxe básica. Então testa o critério, se for verdadeiro faz o que está logo na frente, se não for faz o que está lá no final. Função eu moro no Rio e em Minas. Significa que eu tenho que morar nos dois locais. Tabela verdade, raciocínio lógico, né, gente? Então a função E vai retornar verdadeiro somente se um e o outro for verdadeiro. Então ele vai testar esses critérios, que podem ser mais de 2, tá? Aqui eu coloquei como exemplo 2, mas pode ter o critério 3, o 4, o 5, o 6. Ele vai testar todos. Só vai retornar a palavra verdadeiro se todos os critérios forem verdadeiros. Esse, e esse, e esse, e esse. Ao contrário do ou. Do ou basta que um seja verdadeiro, ele retorna verdadeiro. Então, se todos forem verdadeiros, ok, verdadeiro. Mas se bastando um ser verdadeiro, para ele retornar a palavra verdadeiro. Então, se eu moro no Rio ou em Minas, verdadeiro, eu moro em Minas. No E, eu moro no Rio e em Minas, não, falso.
porque eu moro só em Minas, eu não moro no Rio. Então, nós vimos aí o E e o OU. Soma-se. A soma você já sabe. Soma-se usa um critério para somar só aquilo que você está definindo no critério. Média, você já conhece, média aritmética. Média-se vai fazer a média baseada num critério. Vai verificar um critério e vai fazer a média baseada naquele critério. Eu coloquei exemplos aqui, é só você repetir esses exemplos aí na sua casa. Conte ponto se vai contar a quantidade de células conforme um critério estabelecido. Por exemplo, conte somente as células que tem um X. Então, se eu coloquei um X nas células, vai contar a quantidade de células que tem aquele X. Aqui eu coloquei algumas coisas importantes saber, os sinais de diferente de igual, de menor, de maior, o E comercial do concatenar. Então, coloquei alguns exemplos aí que vocês podem fazer em casa e vocês terão o resultado e vão entender. Se você não manja bem de Excel, faz isso daí, faz cada uma dessas linhas em casa aí que vocês vão entender cada um desses exemplos. E macro que consta aí no edital, macro permite que você automatize tarefas repetitivas. Por exemplo, digamos que você tem que fazer uma planilha sempre do mesmo jeito, com as células daquela cor, com aquela borda. Você pode criar uma macro para que aquilo seja feito de forma mais fácil. Você pode definir uma tecla de atalho, que aí quando você pressionar aquela tecla, aquela combinação de teclas, a sua macro vai ser executada, ele vai fazer aquilo para você. Então você faz uma vez para que aquilo seja automatizado. Macro permite automatizar tarefas repetitivas. É possível criar teclas de atalhos para executar macros? Sim, você pode criar teclas para execução de macros. PowerPoint. Vou finalizar falando de PowerPoint. Não dá para falar de navegador e correio eletrônico. Tá? Geralmente esses vocês manjam bem. Vocês dominam melhor porque vocês usam com mais frequência. Mas eu vou falar aqui do PowerPoint. São poucas informações para a gente finalizar o nosso aulão, né? Que já está extrapolando o nosso tempo. Aqui, ó, o Marcão já está me olhando com cara feia aqui. E olha que ele é bonito. Para fazer cara feia, ele faz sacrifício. Abrir. Ctrl A para abrir. Tecla de atalho igual no Word, igual no Excel. Basta que você verifique aí as extensões que o PowerPoint permite. Então, dê uma olhada principalmente nessa primeira linha aí, ó, tá bom? Salvar como? Cuidado, salvar é Ctrl B. Salvar como, tanto no Word, quanto no Excel, quanto no PowerPoint, é F12. Então, guarda essa tecla. Não confunda salvar, que é Ctrl B, com salvar como, que é F12. Aqui as extensões, né, os tipos de arquivos, as extensões, importante você saber que é possível você salvar os slides de PowerPoint como figuras. Você pode salvar na extensão JPG, PNG, aí ele salva cada slide como uma foto, como se fosse um slide individual, ali, uma figura. Legal, né? Imagens, o mesmo raciocínio lá do Word, do Excel também. Você tem aqui o instantâneo, que permite que você capture a janela ou parte, um recorte da janela. O recurso extra aqui no PowerPoint é o álbum de fotografias. O PowerPoint não trabalha com slides? Digamos que eu fiz isso no slide da minha sobrinha. Eu tirei fotos da festa, tirei um monte de fotos, e aí eu queria criar uma apresentação rápida. O que eu fiz? Eu fui no PowerPoint, pedi álbum de fotografias, e onde estão as fotos? Aí eu escolhi, estava no pendrive. Aí eu peguei, escolhi as fotos que eu queria, e ele criou uma apresentação para mim, ele coloca uma foto em cada slide. É um álbum de fotografias. Depois você pode mudar a ordem, você pode deletar aquela que você não quer. Faça em casa que você vai gostar. Ilustrações é onde tem o recurso Smart Art, que nós vimos lá no Word, né? Formas artísticas inteligentes, organograma, fluxograma, pirâmides, diagramas de ciclo. Iniciar a apresentação de slides. Se eu tivesse que usar teclas de atalho no PowerPoint, eu usaria essas duas aí. O F5 para iniciar a apresentação do início mesmo, do começo, do primeiro slide, e Shift F5 para do slide que você está. Então, se você está trabalhando no PowerPoint, está no slide número 10, se você pressionar F5, ele vai começar do slide número 1. Se você pressionar Shift F5, ele vai começar a apresentar na tela do slide que você está, no caso do slide número 10. Ok? Guarde essas duas teclas aí.
Testar intervalos permite que você defina um tempo para cada slide na tela. Então você define lá um tempo, esse slide vai ficar tanto tempo, aí ele vai te dar um relógio, um cronômetro, e aí você vai clicando, você pode narrar se você quiser. Eu tenho um recurso aqui, ó, de executar as narrações depois, e aqui quando você pede para testar intervalo, você tem lá a opção gravar a narração. Então, por exemplo, eu posso ir falando, e é claro que eu colaboro comigo, se o seu computador tem que ter um microfone, me ajuda aí, né? Você não acha que o Bill Gates vem aqui segurar o microfone para você gravar a narração dos seus slides. Você não chegou a tal ponto, né? Então, o seu computador tem que ter um microfone, você tem que habilitar o microfone, e aí quando você for falando, ele vai gravando ali a sua narração, e quando você mandar esse slide para alguém, vai lá a sua ladainha junto com o slide, beleza? Modo de exibição mestre, o slide mestre, o PowerPoint tem o slide mestre, que tudo que você coloca nele vai para todos os outros, mas tem um slide mestre para cada layout, por exemplo, o slide somente título, o slide de título e texto com 2 conteúdos, o slide de lista com 2 colunas. Então você pode ir lá e definir nesse slide mestre, para o título, slide somente título, você coloca uma figurinha. Então, só nos slides que usar aquele layout é que vão ter aquela figurinha. Mas é comum que na sua prova a pessoa só fale assim, quem criou a questão fale assim, tudo que for inserido no slide mestre será replicado por todos os outros slides. Ok. O slide mestre permite que todos os outros tenham aquele mesmo conteúdo, tá bom? É útil quando você quer colocar, por exemplo, o logotipo da empresa em todos os slides. Então você coloca, igual eu coloquei um cabeçalho aí, ó, eu coloquei no slide mestre, aí aparece em todos os slides. Lembrando que quando você manda imprimir, você já recebeu o material de algum professor, que são os slides da aula dele? Aí esses slides você tem 2 por página, 1 por página, 3 por página, às vezes tem um espaço do lado para escrever, é muito comum isso em faculdade. Pois é, o cara fez os slides, veio aqui na hora de imprimir e escolheu aqui, ó, imprimir no modo de folhetos. E aí você tem aqui um slide por página, 2, 3. Pergunta que caiu, o cara não tinha nada para perguntar no início de 2019, perguntou o seguinte, qual o número máximo de slides que podem ser impressos no modo de folhetos? Pode falar. Você tem que lembrar que o máximo são 9 slides por página, no modo de folhetos, tá bom? Marcelo, tem que lembrar disso? Não, não lembra não, meu filho. Eu estou falando aqui à toa. Lembra não? Estou gastando saliva aqui à toa. 9 slides por página. Galera, finalizamos aqui o nosso aulão. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem me conhece sabe que eu sou elétrico, que eu sou dinâmico, mas hoje eu dei uma acelerada legal, tá? Então você não vai precisar mexer na velocidade do seu filme do YouTube. Se quiser, já falaram que a minha aula é muito engraçada na velocidade 2 ou 3, tá bom? Então para você rir um pouco e descontrair, você pode até colocar. Agora, caso contrário, vai dando pausas aí no seu vídeo e vá anotando. E se você precisar de alguma coisa, estarei sempre à disposição aqui no Curso Logos. E lembre-se que esse curso está gravado pausadamente, completinho, lá no site. Um abraço, até a próxima e boa prova para vocês!